Vamos lá, pessoal. A gente vai começar agora uma nova sequência de aulas e que o tema é Reino Plantae, tá? Vão ser várias aulas sobre, mas a gente vai fazer particionado, tá? Bom, indivíduos do Reino Plantae têm as seguintes características gerais, todos eles. São seres eucariontes, então possuem membrana nuclear. São pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes, tem presença de seiva bruta e elaborada, presença de parede celular nas suas células, composta por celulose, cloroplastos e estômatos. Amido como carboidrato de reserva, então é o produto de energia, né, de reserva energética das plantas, o amido. São predominantemente terrestres e possuem tamanhos muito variados. A clorofila, que é o que dá cor, é um pigmento, né, que dá cor verde aos vegetais, ela se encontra dentro dos plastos, né, plastos esses que a gente vai chamar de cloroplastos, porque existem outros tipos de plastos que possuem outros tipos de pigmentos diferentes, tá? Então, os cloroplastos são essas células, né, que só existem nas células fotossintetizantes, e aqui a gente vê uma célula vegetal com a sua parede celular também em volta. Então, isso aqui é um corte de uma folha, em que cada célula a gente consegue perceber os estômatos presentes nessa célula. A representação simplificada do processo de nutrição do vegetal, né, leva em consideração alguns processos. Né? Quando a gente tem aqui a incidência da luz, né, da energia solar, a gente tem, a partir disso, o processo de fotossíntese, em que a planta ela produz oxigênio, né, e os açúcares, né, que é a glicose. E o processo inverso, ela faz o processo de respiração celular. Uma parte da água que evapora dessa planta, né, da parte verde do vegetal, já que essa planta transpira, ela evapora através dos estômatos das folhas. Tá? A planta usa aquele gás carbônico, a luz e a água para fazer fotossíntese. Né? E esse processo gera o oxigênio e a glicose. A gente tem aí dois tipos de seiva que participam do processo de nutrição do vegetal. A seiva bruta, que é distribuída pelos vasos que a gente chama de xilema para todas as plantas todas as partes da planta. Então é uma seiva bruta que sobe da raiz até as folhas. E a gente tem a seiva elaborada, que é o transporte de produtos orgânicos, como a glicose, que vai das folhas até o resto do vegetal. Então ele desce para todo o resto do vegetal. Tá? Água e sais minerais são capturados pelas raízes, né, no fundo dos solos. Quais são os representantes do reino Plantae? Existe uma separação. A gente tem dois grupos principais. Os grupos que a gente chama de vegetais inferiores e o grupo que a gente chama de vegetais superiores. Superior e inferior, a diferença é necessitar ou não de água para reprodução. Então, os vegetais inferiores precisam de água para reprodução e os superiores não precisam. Então, nessa subdivisão, a gente vai ter outras divisões, né? Então, as plantas podem ser criptógamas ou fanerógamas. Essa caracterização tem a ver com a presença ou ausência de sementes. Então, plantas criptógamas são plantas que não têm sementes, ou que têm sementes escondidas, né? Mas a gente diz que não tem sementes. Cripto significa cripta, né? Um esconderijo. E fanerógamas são as plantas com sementes. Dentro do grupo das criptógamas sem sementes, a gente tem as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são plantas avasculares, quer dizer, não tem vaso condutor para passagem de xilema e floema. As pteridófitas são plantas vasculares com passagem de vaso condutor. Exemplos de briófitas, musgos e hepáticas, de pteridófitas, samambaias e avencas. Já as fanerógamas, com sementes, são divididas em gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas são plantas sem frutos, tá? A gente também diz que gimno significa semente nua, porque não tem fruto.
e angiospermas, plantas com frutos. Exemplos de gimnosperma, pinheiro do Paraná ou araucária. Exemplo de angiosperma, qualquer planta que produza fruto. Essa aula a gente vai se basear só nas briófitas e nas pteridófitas. Então aqui a gente tem exemplos de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Com certeza vocês já viram todos os grupos por aí. Qual foi a sequência evolutiva dos vegetais, né? Como que esses vegetais surgiram? A teoria mais aceita é que eles surgiram de algas, né? Algas verdes aquáticas, tá? A partir dessas algas surgiram primeiro as briófitas, tempos depois as pteridófitas. Depois disso surgiram as gimnospermas e por último as angiospermas. Então, se a gente for reparar, as angiospermas são as plantas mais desenvolvidas, né? As superiores. E isso também mostra que elas são as mais recentes. Quando eu botei aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é no tempo, né? Inclusive a setinha aqui mais curta também significa isso. Então, das algas todas surgiram, tá? Primeiro briófitas, depois pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. No processo de evolução, né, a gente tem essa teoria do surgimento das algas pluricelulares. As algas não têm raiz, nem caule, nem folhas, né? E também não têm vaso condutor. Elas fazem o processo de absorção de nutrição por absorção, né? Ela absorve água e sais minerais do solo, mas sem ter vaso condutor. Então, os vasos condutores são aqueles que a gente chamou de xilema e floema, né? Xilema que transporta a seiva bruta, floema que transporta a seiva elaborada. Então, a gente tem, se vocês verem aqui, essa planta, a gente está vendo um corte, né? Transversal. A gente consegue ver uns porozinhos por dentro, que é onde ou sobe seiva bruta ou desce seiva elaborada. No decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram, tais como órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais que agora estão no solo. Então, raízes, por exemplo, né? Surgiram também epiderme com revestimento para impedir a desidratação e células especiais chamadas de estômatos que permitem as trocas gasosas entre o vegetal e a atmosfera e também o processo de transpiração. Então, os estômatos são essas células que são tanto quanto arredondadas. Então, em volta, ela tem o que a gente chama de células anexas. Estômato é exatamente esse meio aqui, tá? Dá para ver aqui na foto, né, como ele é na imagem real de microscópio eletrônico, aqui um desenho esquemático. Esse estômato, no meio dele, tem uma abertura chamada de ostíolo. Esse ostíolo pode estar mais aberto ou pode estar mais fechado. Qual é a função disso? A função dos estômatos é promover o transporte de gases e a transpiração. Transpirar é perder água. Então, se esse estômato ficar muito aberto, essa planta tende a perder mais água que o normal. Então, se for uma planta típica de uma região muito seca, muito árida, que tem pouca disponibilidade de água, ou de chuva, ou também por causa do solo, esse estômato tende a ficar um pouco mais fechado. Ele nunca fecha 100%. Senão a planta não conseguiria nem fazer a transpiração, nem o transporte de gases. A reprodução, a gente vai passar bem rápido aqui, tá? Que as plantas também mudaram seu sistema de reprodução, tá? As algas, que eram os primeiros indivíduos, que viviam no meio aquático, eles lançavam seus gametas, né, masculino e feminino, na água e existia o encontro, né, desses gametas. Os vegetais superiores, né, mudaram a forma de reprodução. Aqueles que são inferiores, que ainda dependem da água para reprodução, acabam sendo muito parecidos com essas algas. Os vegetais superiores já não precisam mais disso. Bom, começando pelas briófitas, como se fosse a parte aérea, assim, tá? Para cima. Na imagem anterior. O ciclo de vida do musgo, né? A gente tem aqui uma planta, teoricamente, né, com gameta masculino e uma planta, teoricamente, com gameta feminino. O gameta masculino vem para o encontro do gameta feminino e tem um processo de fecundação. Dentro dessa criptazinha aqui
surge um embrião, né, que é a nova célula que foi formada. A partir desse embrião surge esse esporófito. Então é a parte mais aérea, tá? Que tem uma haste e uma cápsula na ponta. É nesse esporófito que vai ter a produção dos esporos, que são pequenos fragmentos que, quando são jogados no chão, né, são dispersos, caem no chão e brotam novas plantas. Então, a partir desse esporófito, esses esporos caem num solo fértil e brotam e geram uma nova briófita na forma de gametófito. Depois vai começar tudo de novo e de novo ela vai virar esporófito e começar o processo. Já as são as samambaias e as avencas, né? Tão conhecidas, principalmente as samambaias, né? O xaxim também é uma forma de samambaia, que as pessoas modificaram para usar ele como base para uma plantação. No lado contrário da samambaia, a gente tem essa parte cheia de pontinhos escuros, que são os soros da samambaia. É uma parte da samambaia que tem esporos. Já nas avencas, né, esses soros são aqui nas pontas, tá vendo? É diferente da samambaia. Principais características pteridófitas foi o segundo grupo, né, na escala evolutiva dos vegetais. Eles já possuem raízes, caules e folhas, não são iguais às briófitas, e também já são vasculares, quer dizer, possuem vaso condutor. Apesar disso, ainda é um vegetal inferior, ainda depende da água para se reproduzir, tá? A alta presença de vascularidade permitiu que elas crescessem maior e mais que as briófitas. Então, como briófitas eram rasteiras, pteridófitas já consegue alcançar um tamanho muito maior, tá? Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e sustentação do vegetal. Também vivem nesses ambientes mais úmidos, como as briófitas, justamente porque dependem da água para a reprodução. O ciclo de vida de uma samambaia é diferente da briófita, né? Então, você tem aqui um vegetal que tem lá a parte do esporófito, tá? Lá na ponta ele tem o folículo com os soros, que são as pontas que produzem os esporos. Aqui é para a gente ver os soros bem pertinho, que é aquela parte que tem atrás da samambaia. Nesses soros, a gente tem os esporos que se abrem e se lançam para o ambiente. Quando ele cai no solo fértil, ele começa a germinar e formar uma nova planta. Começa assim dessa maneira, com um esporozinho, depois vai aumentando, tá? E aí nele você tem uma parte masculina, uma parte feminina, que liberam gametas, e esses gametas vão para o processo de fecundação, tá? Então, na realidade, a gente tem, nesse processo de reprodução de briófita e pteridófita, uma parte de reprodução sexuada, né? Que a gente sempre vai falar, né? Que é essa fecundação, né? Então, a parte do gametófito que produz gameta e a parte do esporófito que produz esporos. Então, uma correlação entre elas, né? Se a gente for olhar os ciclos evolutivos, né? São diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, passam pelas duas etapas. Isso torna esses ciclos, pelo menos, um pouco mais semelhantes, tá? Mas tem suas diferenças aí importantes no processo. Então, um comparativozinho rápido. Briófitas são avasculares, prefixo as negação, enquanto pteridófitas são vasculares. Briófitas têm pequeno porte, pteridófitas porte médio. Briófitas possuem rizóide, cauloide e filóide. Pteridófitas possuem raiz, caule e folha. Briófitas não possuem sementes nem folhas, já as pteridófitas possuem. Ambas vivem no ambiente úmido ou aquático, porque dependem da água para a reprodução.